Brasileiro, e no vídeo de hoje vamos falar sobre confusão de bicos. Tudo o que a gente precisa saber sobre a confusão de bicos e o que saber também para intervir, quais as estratégias para intervir na confusão de bicos. Então, se você deseja saber mais sobre esse tema, fica aqui comigo que vamos falar tudinho a esse respeito, tá certo? Trouxe esse tema aqui hoje porque recorrentemente é um tema muito pedido, né? Fala sobre confusão de bicos, quais as estratégias na confusão de bicos, quando que acontece a confusão de bicos, acontece com todo mundo? Então vamos falar, tintim por tintim, esclarecer todas as dúvidas na live de hoje, tá certo? Sejam desde já todos muito bem-vindos. Então, a primeira coisa que eu preciso falar sobre confusão de bicos é entender o que é, então, a confusão de bicos, né? Por que esse nome? Será que é confundir um seio com outro seio? E não se trata disso. A confusão de bicos é literalmente quando a criança confunde o tetê com um bico artificial, seja da mamadeira, seja da chupeta, seja de mamadeiras diferentes. Então é importante entender que os bicos eles têm diferentes formatos, né? Os bicos artificiais. Quando as mães elas vão comprar mamadeira lá no mercado, e se a gente é fonoaudiólogo que trabalha com disfagia, a gente já deve saber que tem bicos que são um pouco mais rígidos, outros bicos que são um pouco mais maleáveis, um pouco mais flexíveis, bicos de látex, bicos de silicone. A gente tem bicos tortinhos, os bicos que são mais retos, bicos com diferentes formatos mesmo, texturas e percepção táteis também diferente. Pode até ser de silicone, mas isso pode variar de um para outro, dependendo da quantidade de silicone que é feito aquele bico. Enfim, existem diversas diferenças entre um bico e outro. E por que isso influencia na criança, né? Já que ela mama direitinho, por que acontece essa confusão de bicos? As crianças possuem muitos receptores sensoriais em cavidade oral. Eu sempre falo isso aqui, né? Sempre falo em outros... Tenho diversos outros vídeos que eu falo sobre esse tema. Em outras lives também já falei. Então, as crianças elas necessitam de estímulos sensoriais que sejam favoráveis para esses primeiros meses de vida dela, que é onde a amamentação vai se estabelecer. Não digo que o estímulo do bico, nem da mamadeira, né, da chupeta da mamadeira, seja um estímulo necessariamente desfavorável. Porém, para a criança, né, porque ela vai conseguir fazer sucção não nutritiva na chupeta, ela vai conseguir se nutrir na mamadeira sim, tá? Porém, esses estímulos são diferentes, é muito diferente toda a musculatura que é recrutada para realizar a amamentação em seio materno ou mesmo a sucção não nutritiva em seio materno e toda a musculatura que é recrutada para realizar a sucção em chupeta ou em mamadeira, certo? A criança precisa de muito menos força, exige um número menor de ações motoras, né, dos músculos orofaciais, e a criança precisa realizar menor pressão intraoral, né? Ela não realiza a sucção da maneira que deveria ser feita para que essa criança possa ter um desenvolvimento crâniofacial adequado. E quando eu falo sobre desenvolvimento crâniofacial, eu falo sobre desenvolvimento não só da musculatura, né? Mas da estrutura óssea. Isso tudo vai ser moldado a partir da amamentação e a partir de um padrão de sucção que seja favorável para isso. Se a gente tem um padrão de sucção em mamadeira, a língua da criança fica um pouco mais em assoalho, ela não eleva tanto para fazer a sucção em mamadeira, ela exige um pouco menos de força dessa criança. A sucção em chupeta é da mesma forma. A criança, inclusive, pode moldar a sua arcada ali a partir do formato da chupeta, dependendo aí de quanto essa criança é estimulada. Na verdade, a palavra não é nem estimulada, de quanto a criança ela qual é a durabilidade, certo, do estímulo da criança em chupeta ou em mamadeira, tá? Isso vai variar, sim, de criança para criança, a gente vai falar sobre isso, mas era super importante eu trazer isso aqui, que a sensibilidade é um fator mega importante nos primeiros meses de vida da criança. Claro, a criança ela começa a experimentar o mundo a partir da boca, desde quando ela nasce, né? O que é recomendado? A amamentação na primeira hora de vida. Por quê? Porque essa criança precisa de um estímulo favorável à cavidade oral. Cavidade oral é uma das primeiras portas de entrada, né, das sensações do mundo exterior, né, do mundo fora do útero. Então, quem já ouviu falar sobre o homúnculo de Penfield,
ele retrata muito bem, né, como os estímulos sensoriais estão distribuídos aí pelo nosso corpo, como esses receptores sensoriais estão distribuídos pelo nosso corpo. Então, em um adulto já é assim, né, as extremidades, a região genital e também a boca, ela recebe muito estímulo sensorial, é uma porta de entrada maravilhosa. E nas crianças isso se acentua, né? Então é comum que a criança leve as coisas à boca, a criança vai começar a se alimentar e a partir da alimentação, ou seja, a partir da amamentação, ela vai começar a experimentar o mundo, né? Do ponto de vista tanto de alimentação, quanto do ponto de vista de acalento, de sono, de linguagem, inclusive, de vínculo com a mãe. Então é importante entender de onde que vem, né, a estrutura anatomofuncional e sensorial dessa criança para a gente entender, então, como se dá a confusão de bicos, certo? E aí é importante dizer também que a confusão de bicos, ela muitas vezes vem acompanhada da confusão de fluxo, principalmente se a gente está falando sobre mamadeiras. Por que confusão de fluxo, né? Não é todas as mães que têm uma superprodução láctea, né? Ou uma produção láctea com um fluxo muito alto, né? Porque muitas vezes a mãe tem uma boa produção láctea, mas não é igual o fluxo de outra mãe, até porque a demanda dos bebês varia de bebê para bebê, certo? E também a produção da mama varia de mama para mama nas mães. Então isso vai depender muito de como que aquela mãe do quanto que aquela mãe é estimulada, sim, mas do quanto que aquela mama consegue produzir leite. E cada mama vai produzir leite de acordo com a demanda do bebê, certo? Em situações típicas, ok? E aí, se a gente pensa na mamadeira, a mamadeira é um mecanismo de fácil extração, tá? Como eu disse, o bebê precisa recrutar muito mais ações motoras para conseguir extrair o leite do seio da mãe do que na mamadeira. Então, não é que o bebê prefere a mamadeira, não é que ele é esperto e por isso ele vai confundir o peito da mãe com a mamadeira, ele vai ficar na mamadeira. Né? A gente até usa essa linguagem para esclarecer para as mães, né? Porque é mais fácil para ele. É mais fácil para a sua musculatura realmente conseguir o alimento daquela forma. Então, o seu organismo, né, inteligente como se ajusta para que, se daquela forma ele consegue, então o organismo poupa energia, né? É aquela história de poupar energia, redução de danos. Se eu posso poupar energia nessa tarefa, eu vou guardar energia para tarefas que porventura o bebê precise. Então é até uma questão de sobrevivência. Ele poupa energia ali, né, na sucção da mamadeira, porque ele vai conseguir extrair com um pouco menos de elevação de língua, um pouco menos de força nos músculos de língua, de bochecha, certo? E aí, assim vai conseguir se nutrir, então tá ok, o organismo vai entender isso como ok. E aí, quando ele precisar recrutar esses mesmos músculos para exercer uma força mais forte, para conseguir fazer uma sucção adequada, né, uma extração de leite efetiva, vai ser um pouco mais complicado, porque a criança apresenta ainda uma imaturidade neurológica ao nascer, ela está aprendendo, né, a amamentar, ela está aprendendo a se alimentar. Então é importante entender como esse mecanismo se ajusta na criança, né? Para que a gente entenda por que isso. Então, a confusão de fluxo é isso. A criança realmente acontece uma confusão ali na cabeça dela em relação ao fluxo que é extraído, que ela consegue, né, no peito da mãe e o tanto de força que ela precisa para recrutar aquilo. E na mamadeira, que o fluxo é muito mais alto, se sacia mais rápido, então o organismo acaba dando essa preferência, né, entre muitas aspas, para a mamadeira. Ele consegue extrair leite com menos esforço. E aí, quando a gente fala de mamadeira, geralmente vem as duas coisas em paralelo. Quando a gente fala de chupeta, geralmente não tem associação com fluxo, né? Essa confusão de fluxo é muito mais relacionada à sucção em mamadeira ou em outros utensílios, que seja mais fácil extração do que em seio materno, tá? E é importante dizer que não acontece em todas as famílias. Não, gente, não acontece em todas as famílias, porém, acontece na maioria das famílias. E eu preciso trazer dados para vocês a respeito desse tema, né? Eu não posso aqui ficar falando baseado no meu achismo. Eu tenho que falar baseado na literatura, baseado nas evidências, certo? Então, é um fato que não acontece com todas as crianças. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma live de uma mãe falando sobre uma criança, né, que era prematura extrema e que teve disfagia e que depois, né, que o bebê atingiu aí a sua maturidade,
neurológica que conseguiu coordenar a sucção, deglutição e respiração, ele retornou ao seio. E essa bebezinha, ela ficou utilizando mamadeira por um tempo. Não teve confusão de bicos, não teve nada disso, não teve, né? Que bom que não teve, que bom que a história dela foi de sucesso, uma história de superação muito linda. Mas o que a gente tem na nossa clínica, o que a gente vê nos hospitais é que a maioria das crianças sim fazem confusão de bicos. E por isso que a OMS recomenda fortemente, né, a não oferta dos bicos para os bebês, né? Isso é um dos 10 passos aí da proposta dos hospitais amigos da criança, né? Que não se oferta chupeta, é 0 chupeta para as crianças. Então, eles reforçam muito essa questão da amamentação. E aí, o que os dados trazem, né? Então, dados do Brasil vão confirmar que a chupeta, ela é o fator mais fortemente associado à interrupção da amamentação exclusiva. Foi, né, entre 99 e 2008, e a redução do seu uso contribuiu significativamente para o aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo em nível populacional no período de 9 anos. Então, imagina o quanto que a chupeta refletiu nas taxas de aleitamento nessa época e o quanto que reflete até hoje, certo? Isso é um dado histórico, mas a gente tem uma referência de 2017 que diz o seguinte, né? Fizeram um estudo com 429 mães em um determinado hospital lá no Maranhão e detectou-se que a maior parte das alterações no padrão de sucção das crianças estava associado ao uso de bicos artificiais, sendo que o uso de chupeta apresentou medidas de associações mais fortes em relação à sucção não nutritiva e o uso de mamadeira apresentou medidas mais fortes em relação à sucção nutritiva, né? A mamadeira está associada aí à oferta de alimento, certo? E na mamada, o uso da mamadeira estava associado com aumento significativo de comportamentos negativos, isso durante a mamada, certo? Em 5 aspectos da mamada. Já o uso de chupeta estava associado com o aumento dos comportamentos negativos, tanto na mamada quanto em outros aspectos que eles procuraram. A chupeta interferiu em tudo, gente. Então, imagina o quanto que o bico artificial ele aí interfere na amamentação e não é só sobre a confusão de bicos, tá? Depois vocês podem ler esse artigo, o nome dele é Interferência do uso de bicos artificiais nos padrões de sucção e na amamentação. Muito legal, certo? Vocês podem dar uma olhadinha nele. A descrição é perfeita para poder a gente ter dados para poder estar falando isso aqui, né? Não é baseado apenas no que as consultoras em amamentação dizem, apenas no que os fonoaudiólogos falam, não. A gente tem dados, né? 429 mães é um dado bem relevante, se a gente pensar. Então, é importante dizer que a gente precisa falar sobre confusão de bicos e que isso são riscos, né? Apresenta um risco muito grande e diversos outros riscos relacionados à alimentação da criança, ao desenvolvimento craniofacial da criança, ao desenvolvimento de linguagem da criança, ao desenvolvimento do sistema respiratório da criança, tá? E tem diversos impactos, eu vou citar cada um deles para vocês, certo? Então, a gente tem impacto na estrutura anatômica dos órgãos fonoarticulatórios, né? Como eu disse no início, as crianças precisam recrutar, se elas usam bicos artificiais, elas precisam recrutar muito menos músculos e força para conseguir sugar em mamadeira, sugar na chupeta, certo? E aí, quanto mais cedo ela faz uso dos bicos, né? E quanto maior essa exposição, maiores serão os danos, né? E as consequências aí do uso de bicos artificiais, certo? Então, quais são as alterações que mais aparecem, né? Geralmente flacidez de musculatura de bochecha, de língua, tá? Altera realmente a estrutura óssea, então a gente tem mordida aberta anterior, né? A gente tem más oclusões de diversas origens, né? De diversas ordens, e aí os odontopediatras podem até falar um pouco mais sobre isso, né? Um pouco mais apropriadamente sobre isso. A gente tem alteração do padrão do palato, né? O palato é o céu da boca, e a gente pode ter aí vedamento labial ineficiente, né? Uma criança que não tem muita força no lábio para conseguir vedar, para conseguir realmente fazer uma sucção efetiva. Uma criança que pode vir a se tornar um respirador oral, vou falar sobre isso, tá? Então tem impacto na tonicidade, como eu digo, né? Que é realmente no tônus muscular. É uma bochecha que é um pouco mais flácida do que as outras bochechas, certo? E isso, quando a criança tem uma língua que é um pouco mais flácida, uma bochecha que é um pouco mais flácida, vai refletir diretamente no desenvolvimento da fala dessa criança, certo? Diretamente no desenvolvimento de linguagem pode repercutir, por quê? Porque repercute também no padrão
respiratório dessa criança, né? Se uma criança ela passa muito tempo com a chupeta na boca, se ela amamenta, ela se alimenta através de mamadeira, né? Por muito tempo, essa criança corre um grande risco de ter aí alterações estruturais que podem levar essa criança a ter um padrão respiratório pelo mau posicionamento mesmo de língua, de bochecha, né? Esse posicionamento de abertura oral o tempo todo, mesmo sem utensílio em cavidade oral, tá? Ela pode começar a fazer uma respiração do tipo oral. E é aí que a gente tem a síndrome do respirador oral, né? A criança, ao invés de fazer a respiração nasal, né, filtrar esse ar, ela vai começar a extrair esse ar do ambiente através da boca. E o que é que acontece? Reduz sensibilidade em cavidade oral. É uma criança que é menos sensível, isso pode impactar, inclusive, na introdução alimentar. Certo? Se a gente for pensar no todo, existem muitas consequências aí apenas do uso do bico artificial. Então, é importante e a gente precisa sempre tocar nesse assunto, conversar e discutir a respeito, tá? E o que a síndrome do respirador oral pode trazer, né? E aí isso vai variar muito do tempo e da exposição. Ela pode ter o sono picado, né? Não ter vários despertares durante a noite, certo? Isso pode culminar na escola, tá? No seu desenvolvimento escolar, com déficit de atenção. É uma criança que não dorme direito, ela vai ter consequências durante o dia, né? O corpo vai tentar compensar. Então, vai ser uma criança que pode ali não prestar tanta atenção na aula, certo? Além disso, ela provavelmente terá mais chances de desenvolver infecções de vias aéreas superiores. Por quê? Porque não está filtrando o ar que entra pelo nariz, né? Tá entrando pela boca. Além disso, dificuldades alimentares, enurese noturna, gente. Criança que faz xixi na cama de noite pode estar associado aí com síndrome do respirador oral. Dificuldades escolares, já falei, alterações importantes na postura. Então, a gente vê, né, crianças com olhos mais fundos, uma postura um pouco mais anteriorizada de ombros. Isso reflete na sua postura diante dos esportes, diante do desenvolvimento motor adequado dessa criança, tá? Desenvolvimento motor global, que eu falo, certo? E aí, para a amamentação especificamente, a gente vai ter que o uso de bico artificial compromete a livre demanda. Como assim, Carol? O que é que tem a ver eu dar uma chupeta para a criança com a livre demanda? Chupeta e livre demanda não tem nada a ver, gente. Por quê? Porque a criança vai em seio materno não apenas para se nutrir, né? Claro que toda vez que ela vai em seio materno, ela consegue extrair leite, isso é ótimo. Mas muitas vezes a sucção não nutritiva tem o seu papel. Muitas vezes não, ela tem o seu papel bem estabelecido e ela deve ser feita em seio materno. Se a gente oferece a oportunidade dessa criança fazer uma sucção não nutritiva fora do seio, além de a gente diminuir a livre demanda, porque quando essa criança precisar ir ao seio, a gente vai ofertar uma chupeta, a gente pode aí ter os casos de engurgitamento mamário, porque enquanto a criança deveria ir ao seio, a gente ofertou uma chupeta e aí a mama já vai... Aquele leite que precisaria ser extraído naquele momento, ele vai ficar ali, vai ficar parado. E se ele não sai, ele engurgita, certo? E se não tiver ordem e manejo adequado, ele pode virar mastite também. Então, olha o raciocínio, né? E aí, além disso, de comprometer a livre demanda de amamentação, essa criança vai fazer um padrão errado de sucção na chupeta, certo? Além disso, pode levar ao engurgitamento e mastite, já falei, a redução da produção láctea, por quê? Né? Aí a gente vai falar sobre produção, sobre lactação, mas basicamente o seguinte, se a criança reduz a livre demanda, ela vai para a chupeta quando ela deveria ir para o seio, certo? E aí essa mãe fica com leite parado, engurgita, pode virar mastite, e aí o que é que acontece no seu seio? Existe uma proteína chamada fator inibitório da lactação que ela faz realmente reduzir a produção láctea, porque não está havendo extração daquele leite. Então, peraí, se o peito é fábrica, eu vou controlar minha produção aqui, né? Se está saindo menos do que a gente está produzindo, a gente precisa tirar esse estoque aqui para a gente conseguir renovar, né? Para a gente continuar fabricando e continuar fazendo essa fábrica continuar os seus processos, não é verdade? Então, é assim que funciona, tá? Então, se engurgita, se não sai o leite, se essa criança mama menos, a produção da mãe vai cair. Então, pode ter relação direta aí com a produção láctea da mãe, certo? Além disso,
os mais clássicos é o desmame precoce. Então, quando acontece confusão de bicos, muitas vezes é difícil da gente retornar, né, da gente intervir, e na maioria das vezes, né, porque a maioria das vezes, infelizmente, não tem manejo adequado de amamentação, o que acontece é o desmame precoce. E aí, por isso que eu falo sempre sobre a importância da prevenção, né, trabalhar com promoção de aleitamento materno, com prevenção. Por que tanto a fono, a pediatra, todo mundo fala para não dar chupeta? É prevenção, né, de dificuldades lá na frente, para que a mãe não sofra lá na frente, para que a criança também não venha sofrer as consequências desse uso, certo? E aí, o ponto alto, né, é a síndrome do respirador oral, certo? Que eu já destrinchei aqui para vocês. Então, falemos sobre intervenção na confusão de bicos, né? Como é que a gente intervém na confusão de bicos? E isso, claro que vai variar de binômio para binômio, mas tem coisas que precisam ser feitas, certo? E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que nem sempre é possível intervir na confusão de bicos. E por isso que a gente precisa prevenir, tá? Nem todos os casos eles podem voltar. Então, a gente tem que estar atenta. Por que nem todos os casos podem voltar, gente? Porque tem que ter disposição de todo mundo. A mãe tem que estar disposta, tá, a lutar para colocar o seu filho em seio materno de novo. O bebê tem que querer, o profissional tem que querer e a rede de apoio tem que ajudar, tá? Então, todo mundo está envolvido nisso aí. Então, imagina o poder de uma chupeta dentro do contexto de amamentação, né? O poder que se dá uma chupeta dentro de um contexto de amamentação. Então, é super importante a prevenção, certo? Mas o ponto-chave disso aí é remover a exposição total dos bicos. Por que, Carol? Remover a exposição total desses bicos, não deixar ali uma horinha de noite, só de madrugada, né? O bebê tá acostumado, deixa só de madrugada. Se a gente faz um trabalho para remover esses bicos todo durante o dia, a gente chega à noite e promove essa sucção, que é um ajuste, né, de musculatura, é um ajuste de língua, é um ajuste de bochecha, que é diferente, a gente tá colocando todo o nosso trabalho do dia por água abaixo, né? Porque se a gente, durante o dia, estimula para que a criança tenha um padrão correto de sucção, aí chega de madrugada e oferece a chupeta, a gente coloca por água abaixo. Essa criança vai continuar tendo confusão de bicos, certo? Então, é necessário a remoção total. E aí, o que faz, né? A criança vai ficar irritada. Não tem como, certo? Ela vai ficar irritada, mas a gente precisa ensinar o padrão de novo para ela, tá? Então, não pode nem uma vezinha, certo? Nem uma vezinha se pensa em retornar para o padrão anterior, se pensa em remover a confusão de bicos, tá? A primeira coisa é a gente pensar em acalentar a criança de outras maneiras, certo? Em acalentar o bebê antes de levar ao seio, em acalentar a criança. Por quê? Porque muitas vezes a criança associa a chupeta, né, ao acalento. Ela vai ali na chupeta no momento que ela precisa fazer sucção não nutritiva. E qual é um dos principais papéis da sucção não nutritiva? É o acalento, é o relaxamento, certo? A criança vai porque ela precisa ainda se organizar do ponto de vista de sono, do ponto de vista de relaxamento mesmo, né? Os reguladores emocionais da criança são os adultos, nos primeiros meses de vida da criança. Então, é importante aprender uma nova forma de acalentar. E aí entra diversas técnicas de esterogestação, né? A gente tem a Chantal, a gente tem o charuto, né? Enrolar a criança, acalentar a criança, balançar os ruídos brancos que podem favorecer o acalento da criança, certo? Fazer para que a criança esteja um pouco mais calma até a gente conseguir levar ela ao seio. Não esperar a criança ter fome e entender os sinais de fome da criança, certo? Quais são os sinais de fome? A criança começa a se mexer um pouco mais ativamente, certo? Abrir as mãos e fechar. Se ela fechar muito é porque ela tá com muita fome, certo? Abrir a boca, né? Ela começa a tentar se expressar de alguma maneira, até vir o choro. Então, não esperar a criança chorar para colocar ela em seio materno, porque vai ser um pouco mais fácil dessa criança realizar uma pega adequada, um pouco mais calma, certo? E relactar quando for necessário. Então, a relactação entra aqui como um ponto-chave quando a gente fala de confusão de bicos, principalmente se a gente fala sobre o uso da mamadeira, certo? Que é um dos maiores motivos para a confusão de bico, porque ela vem associada à confusão de fluxo,
né? Então, a gente relactar promove um fluxo um pouco maior para essa criança e a gente pode, inclusive, translactar, depende muito da produção dessa mãe. Se essa mãe tiver uma boa produção, ótimo, a gente pode fazer com o próprio leite materno, né? Pra gente aí minimizar esse uso de fórmula na criança. E aí translactar, para que essa criança receba tanto o fluxo do seio quanto um fluxozinho a mais e a gente com o tempo fazer o desmame desse fluxo, certo? Porque algumas crianças realmente vai ter uma questão muito forte aí com o fluxo, certo? E aí fazendo dessa forma a gente consegue desmamar aos poucos, né? Primeiro, faz algumas vezes ao dia, você vai depender muito da relação do profissional com a mãe e da disposição dessa mãe em fazer, tá? Mas nas primeiras vezes eu aconselho e aí vai desmamando, né? Tanto o calibre da sonda quanto a quantidade de vezes que se faz durante o dia, tá bom? E a chupeta, né, não é melhor que o dedo. Eu preciso falar sobre isso porque muita gente fala assim, mas Carol, eu vou dar a chupeta pra ela porque ela coloca o dedo na boca desde o meu útero, né? Desde a barriga ela vai ali com o dedo na boca, então eu prefiro dar o dedo, ou eu prefiro dar a chupeta, né? Prefiro tirar ela do dedo. Mas, gente, não. Isso é uma invenção, isso é errado. Nesse caso, se a gente pensa em início de amamentação, estabelecimento da amamentação, a criança leva a mão na boca, leva o dedo na boca, também faz sucção nutritiva no dedo? Faz. Mas a maioria das vezes é por sinal de fome. É um pouco mais natural que essa criança faça isso. E a sucção nos primeiros meses, ela é reflexa. Então, a gente pode transformar algo que é reflexo em função. Como? Né? Retira, na hora que essa criança estiver levando esse dedo na boca, oferecer o seio para ela, tá? Para que ela faça aquela sucção ali, não no dedo, mas no seio. E aí passe a dar função a essa sucção da criança. E aí ela desassocie, tá? Essa sucção ao dedo. Quando ela estiver dormindo, que levar o dedinho na boca, retirar delicadamente o dedinho da boca dessa criança. Tá? E eu tô falando em situações de criança pequena, certo? Com o tempo, é lógico que o dedo ele vai influenciar um pouco mais no desenvolvimento craniofacial do que a chupeta. Por quê? Porque o dedo exerce força sobre o palato, coisa que a chupeta sozinha não faz, tá? Sozinha. Se a gente pensa numa chupeta que é pendurada numa fralda e tá um pouco mais alta, exerce força, certo? Mas se a gente pensa na chupeta sozinha, o dedo, ele exerce força ali e ele é responsável por um maior número de disfunção oral, por um maior número de abertura anterior, né, eu esqueci a palavra agora, mas de desajustes da dentição, da oclusão dessa criança, né? Mordida aberta anterior, isso. Ele é responsável por maior número de mordidas abertas anteriores, né? E são mordidas um pouco mais profundas, ou um pouco mais abertas, na verdade, do que aquelas que é feita com chupeta. E já tem estudos que mostram isso, esse desajuste. Porém, com crianças maiores é possível conscientizar essa criança, então dar função também para esse dedo, né? Pintar os dedinhos, mostrar para a criança que a boca é uma caverna, né? Será que ele ia gostar que seu amiguinho, e aí pinta o dedinho, faz com que o dedinho seja o amiguinho da criança? Você ia gostar de ficar nesse lugar escuro, molhado, lá dentro? Ele não gosta, ele chora, ele fica sozinho, né? A gente tem que deixar o amiguinho aqui, ó, na luz, para brincar com os outros amiguinhos. Então pinta, né, o dedinho da criança. Usa dedoche. Existem várias maneiras lúdicas, né, que as fonoaudiólogas conseguem fazer aí muito bem em consultório, para que essa criança desassocie, então, essa sucção em dedo, para dar outras funções para o seu dedinho, né, e deixar a sucção, que já não é reflexo, é um hábito, né, virou hábito. A sucção, ela só é reflexa na criança nos primeiros meses de vida. Depois desse tempo, ela já tem outras funções, né? Função de alimentação, ela tem, ainda permanece a função de acalento, mas é um pouco mais ativa da criança, não é um reflexo, né? E aí, com o tempo, ela vai passar a ser um hábito, porque a criança vai aprender a mastigar, né? Vai aprender a sorver, enfim. Não vai ser necessariamente a sucção, tá? E eu preciso dizer, para fechar, que o que determina a alteração é a frequência, a intensidade e a duração do hábito, tá? Então, muitas crianças podem aparecer assim, mas ela deu chupeta lá na maternidade, mas em casa eu tirei, ela não teve confusão de bicos, não. Isso pode ter acontecido pela frequência, intensidade e duração,
né, com que essa criança foi exposta à chupeta. E existem abordagens de disfagia pediátrica, por exemplo, que se usa a chupeta para a gente conseguir, então, otimizar a sucção da criança, mas isso são casos pontuais específicos. Eu tô falando sobre desenvolvimento típico, tá? E eu tô falando sobre isso a longo prazo também, certo? Porque as abordagens em disfagia pediátrica que o fonoaudiólogo faz com a chupeta, né, com objetivos específicos, estratégias específicas, duração e intensidade específica, coisas prescritas, né? Não é a chupeta, a torta direito quando a família quiser, quando a equipe quiser ofertar, não, tá? É em fonoterapia ou então junto com a família, dentro de um determinado horário. Então, a exposição e esse hábito também vai depender muito dessa frequência, tá certo? Então, sobre confusão de bicos, eram essas coisas que eu precisava falar com vocês. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Obrigada, Glenda. Obrigada. Essa profissional é top. Sucesso, muito conteúdo compartilhado. Só não aprende quem não quer. Muito obrigada, viu? Safona Rasa. Obrigada, Nai. Obrigada, Criartes. Artesanato. Conteúdo muito bom. Muito obrigada, gente. Vocês têm alguma pergunta a respeito? Pode falar que esse é o momento. Se vocês não tiverem perguntas a respeito da confusão de bico agora, não estiverem lembrando, certo? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, porque eu já falei demais, né? A live tá grandinha. Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra gente continuar conversando a esse respeito, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá? Até a próxima live. Tchau, tchau. Me sigam lá nas outras redes. Eu tenho o YouTube Carol Brasileiro, Facebook FGA Carol Brasileiro, aqui no Instagram, né? Igual FGA Carol Brasileiro. E até mais. A gente se vê por aqui e por ali em todos os lugares. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.